Hoje nós vamos falar de um vilão que mora aí na sua cozinha, mas nós vamos te explicar também alguns conceitos fundamentais para que essa base seja construída para o emagrecimento hormonal. Vamos convidar então agora o Dr. Cristiano Correia, que é médico, endocrinologista e nutrólogo. A aula de hoje somos sobre as gorduras, que eu considero uma das aulas mais importantes de todas. Então as pessoas perguntam, o que eu posso fazer para tratar minha inflamação, o que eu posso fazer para emagrecer? E essa é uma das aulas que dão uma das chaves mais importantes do emagrecimento. Por que eu considero uma das chaves mais importantes do emagrecimento? Que é mais uma quebra de mitos. Então nós já quebramos alguns mitos, né? Quebramos o mito de que comer de 3 em 3 horas é saudável, quando nós sabemos que hormonalmente isso é péssimo. Quebramos o mito de que a contagem de calorias é a chave do emagrecimento, quando nunca foi e nunca será, né? Não é, nunca foi e nunca será a contagem de calorias. Então, emagrecer não se trata simplesmente de uma simplória e simplista equação de coma menos, exercite-se mais. Não é simples assim. Quebramos outros mitos, né? E aqui um dos mitos que eu quero quebrar junto com a Nutri é o mito de que para emagrecer é preciso restringir o consumo de gordura. É igual o raciocínio da caloria, que parece tão simples que parece difícil que ele não seja real, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo que parece óbvio é verdadeiro. E aqui está uma dessas coisas. Então eu posso imaginar assim, mas como? Para engordar, se eu como menos gordura, eu vou produzir menos gordura. Só que bioquimicamente e fisiologicamente isso não é real. Nem nunca foi, nem nunca será, porque isso não é a natureza do corpo humano, nem de nenhuma espécie de mamífero, nem de nenhuma espécie de animal. Vou até mais longe, né? Não é nem só os mamíferos, né? Isso é para os répteis, enfim, para outros animais. Então a gente tem que entender a primeira coisa: a gordura alimentar é uma coisa, gordura corporal é outra coisa. A gordura que está na minha barriga, que está nos meus braços, a gordura que me incomoda, aquela gordura em excesso, não é vinda da gordura que eu como? Como assim? Nem de longe isso é real, Nutri. Tá? Pode parecer simples pensar assim, pode parecer óbvio, mas ele é o famoso óbvio que não é verdade, né? Aquela coisa óbvia, mas que é falsa. A gordura corporal, ela não vem predominantemente da gordura alimentar. Até pelo contrário. A gordura alimentar ela pode até prevenir o acúmulo de gordura corporal. Isso é bioquímica. Isso é bioquímica simples. Não dá para eu explicar detalhes aqui, porque isso aqui realmente é um mapa metabólico, vai explicar a origem da gordura, como a gordura é sintetizada no corpo, tá? O que eu vou explicar para você é o seguinte: a gordura do seu corpo ela foi sintetizada principalmente a partir de outros macronutrientes. E a menor origem da gordura corporal é da gordura alimentar. Inclusive, dentre os principais macronutrientes, que são gorduras, carboidratos e proteínas, a gordura é o único que não estimula hormônios que promovem o armazenamento de gordura corporal. Olha só que interessante. Dos 3 macronutrientes, a gordura, apesar de ser o macronutriente que tem mais calorias, é o único que não estimula os hormônios que promovem o armazenamento de gordura corporal. Então você precisa entender que a gordura que está no corpo da pessoa foi sintetizada dentro do organismo dela e armazenado sob o comando de determinados hormônios. E esses hormônios são estimulados por todos os macronutrientes, menos pelas gorduras alimentares. Então, quando nós utilizamos a combinação adequada de alimentos, nós conseguimos promover o emagrecimento. Inclusive, conseguimos promover o emagrecimento utilizando gordura alimentar. E o que eu vejo, doutor Cristiano, as pessoas tirando a gordurinha da carne, tirando a pelinha do frango, deixando de consumir um azeite de oliva. Por exemplo, vai fazer uma pipoca, faz a pipoca sem nenhum tipo de gordura. Por quê? Porque elas acham que é a gordura que tem que ser retirada da alimentação. E o que a gente vê, né, doutor Cristiano, é que com essa nova dieta que todo mundo está fazendo, que é uma dieta pobre em gordura, tem trazido às pessoas uma série de deficiências nutricionais. Porque a gordura é muito importante, né? 25% da nossa dieta precisa ser lipídios, gorduras. No mínimo.
No mínimo. E nessa aula de hoje, nós vamos ensinar para você quais as gorduras boas, os tipos de óleo, os tipos de azeite, os tipos de manteiga, tudo isso que você pode usar na sua casa. Mas é importante você lembrar que quanto mais você tira gordura, você atrapalha a produção de hormônios, doutor? Como assim? Um dos fatores relacionados à compulsão alimentar é exatamente baixa ingestão de gordura. Porque um dos macronutrientes que não estimula o acúmulo de gordura no corpo e ainda promove saciedade é a gordura. E as pessoas fazem uma dieta pobre em gordura. Consequentemente, se ela é pobre em gordura, ela é rica nos outros macronutrientes que estimulam hormônios produtores de gordura. Então, você pode produzir gordura e geralmente produz a partir de outras fontes que não são gordura. Como eu já falei, a gordura é o que menos estimula a produção de gordura. E além do que, você está com muita fome, porque você está ingerindo em menor quantidade aquele macronutriente que tem maior potencial saciatógeno, que são as gorduras. Então, olha como é que gera um ciclo vicioso. Então, a pessoa, e o que é pior, Nutri, a pessoa às vezes substitui a gordura boa pela gordura ruim. Ela evita consumir uma gordura da carne, evita consumir uma gordura que venha da banha do porco, por exemplo, que ela acha que é a gordura saturada, que vai entupir as artérias, que isso é dito para ela, e vai lá e consome os óleos vegetais, que em tese seriam saudáveis, mas na verdade são uma das maiores causas de obesidade, entupimento arterial. Essas gorduras, sim, são negativas. E aí, doutor Cristiano, a gente vai entender, né, o porquê que muitas vezes o metabolismo fica lento. Tá faltando, né? As pessoas tira e falta. E nessa aula você vai entender, assim, os tipos de gordura, né? Como, o que comer. Então, essa figura aí, né? Essa figura são de dois animais que são muito musculosos, o leão e a leoa aí, né? São animais que são puro músculo. A composição corporal dos felinos em geral, e aqui nós estamos falando dos leões, né? É uma composição corporal com muita massa magra. Esses animais geralmente têm muito pouca gordura no corpo. E qual é a dieta deles? Eu não estou falando que a gente tem que comer igual a eles, tá, pessoal? Não entenda isso dessa forma, mas eu só estou fazendo um contraste aqui para vocês entenderem, porque eles também são mamíferos como nós. Então, nós temos muita interface com eles, né? Não quer dizer que somos exatamente iguais, mas temos muita coincidência com eles aí, no modo de funcionamento do nosso corpo. Então, esses animais que têm uma massa magra forte e têm pouca massa de gordura, não são animais que têm na sua constituição física natural muita gordura, pelo contrário, eles ingerem basicamente gordura. São animais que se alimentam de muita gordura, tanto gordura visceral, que eles comem as vísceras das suas caças, quanto a gordura subcutânea, que está debaixo da pele, junto com os músculos, né, que eles comem também a carne da caça. Então, são animais que ingerem muita gordura. No entanto, não são animais que ganham gordura corporal. Agora, nós temos aqui um outro animal que, pelo contrário, quase não ingere gordura. Esse animal praticamente não ingere gordura. E olha a composição corporal dele. Então, a gente tem que começar a se questionar, né? Quando a gente pensa que cortando a gordura da alimentação que nós vamos emagrecer. Né? À medida que as pessoas foram retirando gordura da sua alimentação, elas foram ficando mais obesas. E antigamente, onde as pessoas não tinham medo de gordura, elas eram eminentemente, na sua grande maioria, mais magras. Então é só um exemplinho para vocês verem como é que para produzir gordura corporal não é necessário comer gordura. E que um animal que come muita gordura não necessariamente produz muita gordura corporal. Nós temos um funcionamento muito semelhante a esses animais. E nós temos aí 4 tipos de gorduras, né, que vocês já devem ter ouvido falar. A famosa gordura saturada, que é vilanizada ao extremo, e vocês vão aprender que a gordura saturada é uma gordura saudável, não é gordura que entope artéria, não é gordura que entope veia. Isso é mito, foi quebrado num estudo em 2017, um estudo robusto, com mais de 370 mil pessoas, onde demonstrou que pessoas que consumiam maior índice de gordura saturada tinham menor índice de derrame, o contrário do que se esperava, né? Pensava que quem consome mais gordura saturada vai ter mais derrame. Não. E não tinham nenhum índice aumentado de infarto, pelo contrário, eram iguais. Então, o consumo aumentado de gordura saturada não aumentava a incidência de infarto
e até prevenia a incidência de derrame cerebral. Então nós temos que começar a questionar muita coisa. Até hoje não saiu nenhum estudo mais poderoso que esse. Esse estudo foi o estudo mais poderoso de todos, e qualquer outro estudo que se apresente falando mal da gordura saturada perde para esse estudo que mostrou que a gordura saturada é saudável. E essa gordura saturada é presente principalmente nas carnes, nas vísceras e alguns óleos vegetais, como por exemplo o azeite de oliva, por exemplo, o óleo de coco, é gordura saturada do bem. Temos as gorduras trans, essas sim deletérias, porque são gorduras artificiais, presentes no recheio de bolachas, presentes em alguns tipos de sorvetes, em alimentos industrializados e presentes, pasmem, no óleo de girassol, canola, soja e milho. Aqueles mesmos que são ditos amigos do coração. Presentes também na sua margarina, que você acha que é amiga do coração, aquela margarina que vem até com símbolozinho do coração. Ela não é amiga do coração, muito menos esses óleos vegetais, porque eles têm gordura hidrogenada ou gordura que é também chamada de gordura trans. Então a gordura trans e gordura hidrogenada são sinônimos, tá? Temos que ter cuidado, porque esses óleos na natureza, eles não são assim, mas eles são processados industrialmente. E nesse processamento industrial, eles se tornam deletérios. São processados para que não estraguem, para que não se tornem rançosos no supermercado. E ainda tem um agravante, eles são armazenados em plástico. O que vocês vão ver mais para frente tem muita relação com a questão da obesidade também, com a alteração hormonal também. Então, óleos vegetais aí, né, esses que são ditos como saudáveis, são exatamente os problemáticos. Temos a gordura monossaturada, presente, por exemplo, no abacate, e as poliinsaturadas, monoinsaturada ali, viu? E as poliinsaturadas presentes aí nas oleaginosas, né, em algumas sementes, algumas castanhas e nozes. Então a gente tem que tomar cuidado aqui especificamente com as gorduras trans. São elas o problema real. E quais são elas? Óleos vegetais, esse que o pessoal usa, óleo de cozinha, e margarina. Gordura de porco, gordura saturada, do bem, ótimo. Abacate, gordura do bem. Óleo de coco, gordura do bem. Manteiga, gordura do bem, gordura saturada do bem, tá bom? Então vocês têm que mudar a visão que vocês têm de gordura hoje, porque isso é definidor no emagrecimento. Essas pessoas que nos contam aí que emagreceram, elas mudaram, viraram essa chave. E aí o resultado veio. Esse é um dos grandes pilares do emagrecimento. Parar de enxergar a gordura como vilã e entender que as gorduras podem ser auxiliares no processo de emagrecimento, desde que sejam as gorduras corretas. E aqui eu excluo as gorduras que são artificiais, que são as gorduras trans ou gorduras hidrogenadas ou parcialmente hidrogenadas, que eu já mencionei. Óleos vegetais, margarina e essa turminha aí artificial que só te faz mal, tá? Aqui é um exemplo para vocês verem uma pessoa que está obesa, uma pessoa que está magra, né? Essa parte vermelha é massa magra, massa muscular, e a parte amarelinha é gordura. Então nós temos que diferenciar a gordura corporal da gordura alimentar. Então são coisas diferentes. Gordura alimentar é uma coisa, consumo de gordura não é igual a acúmulo de gordura corporal. Pelo contrário, a gordura corporal não vem da gordura alimentar, principalmente. Quando você faz a combinação correta dos alimentos, que nós ainda vamos explicar, você vai saber como utilizar isso de forma saudável. Além do que, várias vitaminas só são absorvidas no organismo quando você ingere gordura na alimentação. Vitaminas fundamentais para girarem o seu metabolismo, para promoverem boa imunidade, para promoverem saúde geral. E quais são essas vitaminas que nós chamamos de lipossolúveis? Por quê? São solúveis em gordura. Por isso só são absorvidas quando ingerimos gordura, tá? Essas vitaminas são a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Vitaminas fundamentais para a saúde do fígado, da pele, para a visão, para a imunidade e para diversas funções, controle de pressão arterial, controle de glicose. Essas vitaminas têm funções assim essenciais. São antioxidantes poderosas, como a vitamina E, né? Então, sem essas vitaminas, queda de cabelo, unha fraca, fraqueza, desânimo, dores corporais, enxaqueca, entre outros problemas mais. Baixa de imunidade, né?
cabelo, queda de cabelo, cabelo quebradiço. Você não viu a dona Ada explicando lá que o cabelo dela melhorou? Por isso. As pessoas evitam consumir gordura e aí se tornam desnutridas dessas vitaminas que são essenciais. Inclusive, muitas delas, como a vitamina K, um subtipo da vitamina K, essencial para proteger as artérias do entupimento. Então, olha só, quem diria que uma vitamina que precisa de gordura para ser absorvida, ela própria é uma gordura, essas vitaminas são gorduras, por isso que elas precisam de gordura para ser absorvidas. Essas vitaminas, uma gordura ser um preventivo de doença arterial. Ela é um anticoagulante natural, então ela impede entupimento de artérias, né, de derrame, infarto e trombose venosa e embolia pulmonar. Então, fiquem atentos aí, porque as vitaminas lipossolúveis são fundamentais. As vitaminas lipossolúveis requerem a presença de gordura na alimentação para serem absorvidos pelo trato intestinal. Aqui outra função das gorduras, serem matérias-primas para a produção de diversos hormônios fundamentais para a queima de gordura corporal. Sem esses hormônios, é virtualmente impossível queimar gordura corporal. Então, quem quer emagrecer precisa ter esses hormônios em dia. Mas para tê-los, é necessário consumir gordura. Por quê? Porque esses hormônios são feitos a partir de gordura, inclusive a partir do colesterol. Todo mundo vilaniza também, tá? Então, cuidado quando você faz uma dieta com baixo colesterol, porque o colesterol, o nível de colesterol do seu corpo não tem nada a ver com o colesterol alimentar. Assim como os níveis de gordura corporal têm praticamente nada a ver, ou muito pouco a ver com a gordura alimentar, tá? Então, olha os hormônios aí, que são, inclusive, queimadores de gordura, como a testosterona. Hoje nós vemos aí uma epidemia de baixa de libido, tanto entre homens quanto entre mulheres. Entre os fatores, essa redução de consumo de gordura que não permite que o corpo produza testosterona. Cortisol, que nós precisamos, não podemos ter em excesso, desequilíbrio, mas em falta, ele também pode causar ganho de peso. Então tem muitas pessoas que têm medo do cortisol alto. Ok, cortisol excessivamente alto vai fazer mal, mas cortisol baixo também faz mal. Cortisol baixo impede que o seu organismo recrute energia e, consequentemente, impede o emagrecimento. É um anti-inflamatório potente. Então, olha só, natural, aí que eu estou falando do cortisol natural, não estou falando de usar corticoide oral, que aí é outra história, totalmente diferente, aí é uma medicação. Nós estamos falando do seu corpo produzir o seu cortisol, que tem um efeito anti-inflamatório. O que nós falamos? Obesidade está ligada com inflamação. Então, se você tem níveis adequados de cortisol, sem excesso, claro, você está desinflamado, então você não acumula gordura corporal. Mas se você tem níveis insuficientes de cortisol, você se inflama, e essa inflamação promove o acúmulo de gordura. Então temos o hormônio aldosterona, importante para o controle da pressão arterial, o hormônio progesterona, importante diurético e inclusive ajuda no controle do peso corporal junto com o estradiol. E esse último hormônio aí que todo mundo chama de vitamina, eu mesmo agora há pouco chamei de vitamina, a vitamina D3, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio, o hormônio D, chamado de colecalciferol, também colecalciferol ou vitamina D3, também derivado do colesterol, também derivado de gordura. Todos esses hormônios, vocês podem ver que eles são feitos desses anéisinhos aí, né? A imagem deles, eles são parecidos, né? Esse anelzinho é o anelzinho da gordura, que vem da gordura. Então, se você não consome gordura, você não tem nenhum desses hormônios, consequentemente, você vira um acumulador, uma acumuladora de gordura. E aí a vitamina D, ou hormônio D, fundamental aí para o emagrecimento, fundamental para a saúde óssea, fundamental para a saúde vascular dos vasos sanguíneos, prevenir infarto, derrame, fundamental para prevenir diabetes, pressão alta e para a imunidade. Aqui só a cascata de produção dos hormônios esteroides, né? Então, a partir do colesterol, você produz a pregnenolona e produz a progesterona, cortisol, aldosterona, testosterona, estradiol, todos hormônios importantes no processo de emagrecimento. Se você não tem alimentação pobre em colesterol, você não tem hormônios, você não consegue queimar gordura, você não tem saúde. Os hormônios esteroides entram lá dentro da célula e agem, tá vendo essa fitinha azul aqui no meio? É o núcleo da célula, é a fita de DNA. Lembra que eu falei para vocês que todo mundo tem um código da obesidade, o código do emagrecimento?
Pois é, esse código do emagrecimento ele é ativado por esses hormônios feitos de gordura. Então, se você não consome gordura, a gordura certa, eu já expliquei para vocês, né? Não gordura trans. A gordura trans vai te inflamar e vai fazer o contrário de tudo que eu estou falando aqui. Mas aquelas gorduras naturais que vêm do azeite de oliva, o azeite de oliva sim é bom, tá? Eu falei das gorduras dos óleos vegetais, mas o azeite de oliva ele é saudável, tá? Então a gordura que vem do azeite de oliva, do óleo de coco, do abacate, das oleaginosas, como as nozes e castanhas, da carne mesmo, né? Da manteiga, que vem do leite, né? Do requeijão. Essas gorduras são matérias-primas para a produção desses hormônios que vão agir lá no DNA e ligar o código do emagrecimento. Olha ele aí. Lembrando, né, doutor Cristiano, nós estamos falando aqui, né, a gente está falando de tudo com embasamento científico, mas é o que a gente acredita. Sempre é importante as pessoas lerem os rótulos, ver direitinho a composição. Hoje existem também muitos produtos industrializados bons, viu, pessoal? Muito produto industrializado bom. Então, leia os rótulos, né? O que tem aditivo alimentar, o que realmente tem esse tipo de gordura que o doutor Cristiano está falando, para que a gente consiga identificar. E o que nós estamos falando aqui também não é da pessoa comer 2, 3 quilos de gordura, né, da carne. É aquela pessoa que fica... É ruim, né? Eu tô falando só porque, né, doutor Cristiano? Tô colocando essa ressalva porque às vezes as pessoas generalizam o que a gente está falando, né? Então, às vezes, a gente está falando... Leva para o outro extremo, né? Isso. Dos excessos de retirada e também dos excessos de consumo. Então, a gente está falando daquela pessoa que fica tirando aquela gordurinha da carne. A gente não está falando para você comer 10 quilos de gordura. Não é isso, tá? Então, assim, a questão hoje em dia que a gente vê, né, pela nossa prática clínica, é que tem sido radicalizado demais, tirado completamente. As pessoas têm tido medo de gordura natural. Nós acreditamos que a natureza tem tudo que a gente precisa. A gente tem que saber usar. E nós não gostamos de indicar produtos industrializados que são ruins. Mas hoje a gente tem muito do industrializado bom também, mas tem que saber ler os rótulos e tudo isso. Então, como é uma live pública, a gente está colocando uma atenção para você prestar atenção nos produtos que você está consumindo. Então, as gorduras estão também envolvidas na estrutura do corpo. Por quê? A membrana das nossas células, e o nosso corpo é feito de células, né? As células são os nossos tijolos, tijolinho que forma a nossa casa, nosso corpo. A membrana dessas células é formada de gordura. Olha aí, ó, aqui uma foto de um corte da membrana celular, bicamada, está escrito bicapa lipídica, mas a gente chama de bicamada lipídica. Então, tem uma gordurinha sobreposta sobre a outra. Então, sem gordura, as células começam a sofrer. Elas começam a literalmente estourar. E aí vem problema, vem inflamação, vem dores, vem fraqueza, vem falta de energia. Então, nós precisamos de gordura para construir o nosso corpo, para construir a camada das células, tá? E lembrando que a gordura que é acumulada no corpo não é da gordura alimentar, mas a gordura que forma as nossas células, essa sim vem da gordura alimentar, e isso é importante. Essa gordura é importante, ela é estrutural. Ela não entra naquele acúmulo de gordura que a pessoa que está obesa ou com sobrepeso tem. As funções dos lipídios, né? Então, basicamente, tem um armazenamento de energia, que aí é o problema quando há um desequilíbrio hormonal, porque essa pessoa começa a só armazenar na forma de triglicérides. Lembrando que o triglicérides armazenado não vem da gordura alimentar na maioria das vezes, tá? É estrutural, já falei para vocês, as membranas celulares. Tem pigmentos, né, importantes, por exemplo, na nossa retina, para a visão. Então, quem não ingere gordura pode ter problemas de visão. Por quê? A retina, ela tem um pigmento que é sensível à luz. Esse pigmento é feito de gordura e feito de uma vitamina, inclusive. Tem uma vitamina entre aquela A, D, E e K, que está lá na retina, que é sensível à luz, que é fundamental para que a pessoa tenha a retina sensível à luz, para que quando a luz entra na retina, ela dispare o impulso elétrico que vai dar o sinal para o cérebro, gerando a visão. E também são sinalizadores hormonais. Então, essa gordura ela é a base da matéria-prima da produção de diversos hormônios, do hormônio D, também chamado de vitamina D, da testosterona, do estrogênio, da progesterona, que são fundamentais para a saúde de homens e mulheres, né? Aqui as fontes de onde vem, muitas vezes, como que é produzida a gordura, na maioria das vezes não vem da gordura alimentar, né? Aqui, de novo, né?
um ciclo mostrando aí que muitas vezes o lipídio sintetizado não tem nada a ver com o lipídio que é ingerido. Quer dizer, a gordura sintetizada no nosso corpo não tem nada a ver com a gordura que é ingerida. Esse conceito precisa ficar muito claro aí. A formação da gordura, de novo, a partir que o fígado sintetiza e não que vem da alimentação. A síntese dos triacilgliceróis, que são os triglicérides, né? Explicando aí, né, de onde que vem, que ela ocorre no fígado. E aí o sistema endócrino também, que vai regular toda essa produção hormonal, toda essa produção de enzimas. Olha como é que um sinal de um hormônio, lá no finalzinho, ó, o primeiro lá em cima é um hormônio. Depois o resto são enzimas. Olha como é que um hormônio depois interfere na produção ali de quantas enzimas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 enzimas. Essas enzimas controlam o acúmulo de gordura ou a queima de gordura. Então, dependendo do sinal que você tem lá em cima, você amplifica o armazenamento de gordura, a produção e armazenamento de gordura, ou, se o hormônio for um hormônio queimador de gordura, faz o contrário. Você amplifica a queima de gordura lá nas mitocôndrias, né? Nas usinas, nas fornalhas da mitocôndria, que vão queimar essa gordura que vai sair pela respiração na forma de gás carbônico. Igual um carro queima gasolina e sai pelo escapamento, né? Na forma de fumaça ali, né? Pessoal, então vamos lá, vou resumir aqui o que o Dr. Cristiano falou na prática aqui do dia a dia de nós, né? Na cozinha, né? Então, primeiro, a gente está querendo dar para vocês a varinha para vocês aprenderem a pescar, porque é importante você pescar, saber pescar também. Então, lá no supermercado, você lê os rótulos, identifica aí certinho, mas o que nós queremos dizer para você hoje? Não tenha medo da gordura de porco, tá? Sem excessos, mas você pode usá-la para cozinhar. É uma excelente forma de gordura para cozinhar. A carne de porco, um torresminho, a gente é mineiro, a gente ama, a gente não tira isso da vida. E eu acho que comida tem que ter prazer. A gordura dá sabor ao alimento, né? A gente prefere a manteiga no lugar da margarina por ser mais natural. Você vai ler o rótulo e vai descobrir o porquê. E outra coisa, o azeite de oliva virgem também, você pode, é uma excelente gordura para cozinhar. O extra virgem para usar nas suas saladas, e não tenha medo da pelinha do frango, da gordurinha da carne, sem excessos, mas ter sabor aos alimentos. O queijo amarelo é uma excelente opção para dar saciedade, para o emagrecimento. Quanto mais amarelo o queijo, melhor. Porque vai te dar mais saciedade, porque tem mais sabor. A gente acredita muito que para ficar magro e para ter saúde, é importante ter prazer em comer. Nós gostamos de comer, nós gostamos de nos alimentar bem, e de verdade nós não acreditamos que a sementinha, ou que as bolachinhas, ou que os produtos emagrecedores têm gosto, porque não tem gosto bom, não tem sabor bom, e que o ser humano pode comer bem, pode ter prazer e sentir sabor nos alimentos, né? Com coisas simples que a vida inteira todo mundo comeu e agora é julgado como veneno, e não é. Então não vamos inventar, a simplicidade é o auge da sofisticação. Comer bem é importante, e para ficar magra você pode comer bem. É isso, né, doutor Cristiano? Gente, muito obrigada pela aula de hoje. Foi incrível estar com vocês. Amor, parabéns pela aula, foi muito boa. Obrigada pela companhia de todos, viu, gente? Pela paciência do tempo e tudo isso de vocês. Parabéns por vocês estarem aqui conosco. Outro ponto importante também é você estar inscrita no canal do YouTube da Nutri. Porque se você estiver inscrita no canal do YouTube da Nutri e ativar o sininho, tudo que a Nutri fizer vai aparecer para você. Perfeito. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus.